Bom dia, boa tarde. Mais um podcast aqui do canal. Caso você seja novo neste canal e não saiba mais ou menos como funciona a dinâmica de conteúdo aqui, toda segunda-feira eu lanço um episódio de 20 minutos desse podcast semanal. Que ele basicamente ele não tem roteiro, ele é só um fluxo de consciência, onde eu vou passando por qualquer ideia que eu acho interessante e por vezes pode ser meio caótico e por outras pode ser só hã, ao eu consigo concatenar melhor as ideias. Eu falo isso porque o último vídeo, obviamente, foi quarta, e foi um vídeo que conseguiu impressionantemente um grande desempenho aqui no canal, em comparação com outros que eu venho lançando. E aquele vídeo, ele teve um roteiro, ele teve uma ideia mais estruturada, foram 5 minutos simples, então é só para caso você tenha notado alguma diferença, é por conta dessa dinâmica aqui do canal. Hã mas falando daquele vídeo, foi interessante eu ter feito ele, porque eu fiz e eu não tinha muita ideia do que fazer. Eu estava as horas só estavam passando e eu só estava pensando e pensando, e nenhuma ideia vinha na minha mente, só vinha fragmentos de ideia. E como eu poderia juntar tais fragmentos de ideia para conseguir fazer um conteúdo. E daí eu simplesmente liguei um processo de escrita automática, algo meio André Breton, né, só que não foi surrealista. No caso, eu escrevi sem pensar, eu só ia escrevendo no nesse fluxo de consciência o que vinha pela minha mente, e eu consegui até que concatenar bem juntar uma ideia interessante. Eu acho que as pessoas se identificaram. Porque quando você não estrutura muito bem, quando você não coloca uma fórmula exata e você só escreve, só vai falando o que está na sua mente, e você vai conseguindo ser honesto consigo mesmo. Isso te dá mais sinceridade. E com isso, eu acho que talvez as pessoas vão se identificando mais com você, porque esse fluxo é natural. Você não tem uma direção exata, você tá meio que à deriva, e só vai jogando essas ideias. E evidentemente essas ideias que você vai tendo, elas já foram internalizadas, de algum tempo. Você já pensou elas, só que você deixou elas no seu pensamento. E daí é natural que depois, num processo mais automático, elas vão sendo reveladas, vão se formando, se expressando de forma mais, imediata. Isso é sempre muito bom. E é por isso que o processo de escrita, ele é sempre tão importante, porque, por exemplo, sempre quando eu acordo, todo dia eu anoto, eu faço um pedaço de anotação escrevendo como que está mais ou menos minha percepção naquele momento, naquele dia. Porque isso daí me deixa mais perto, mais próximo do que eu de fato estou sentindo, como está meu processo mental, e isso posteriormente depois me ajuda a me organizar melhor. Porque eu acho que é só nessa paz interna, né, nesse processo de relaxamento, de completude com o eu, que eu posso finalmente começar a organizar melhor, eh, sistematizar melhor o que eu quero fazer naquele dia. Então é meio que uma dialética, uma dicotomia, dualidade entre os sentimentos, que são crus, que são poéticos, com essa organização mais progressiva, mais sistemática mesmo, estruturada, protocolar e tudo mais. Assim.
Mas claro, como eu até disse no último vídeo, uma estrutura, ela nem sempre precisa ser uma linha reta, correto? Ela não precisa ser só de um até 2 até 3 até 4 até 5. Ela pode ser fluida, né, pode ser até mais caótica, isso não deixa de ser uma estrutura. Muita gente que é neurodivergente, por exemplo, tem uma estrutura muito óbvia, evidentemente, como um processo, porém essa estrutura ela é caótica, ela é mais, não parece tão ordenada, mas ela é. Porque se tu parar para pensar, o conceito de ordem, ele é obviamente uma construção. Eu acho que isso não tem discordância. O ser humano ele foi construindo essa ideia de ordem, porque ele necessita do mesmo, obviamente, para viver. Só que daí isso foi se regularizando para se tornar um ponto fixo, uma regra geral. Quando não, tem pessoas que têm suas formas individuais de lidar com certos problemas. Você não precisa ser igual a todo mundo, porque cada um tem suas preferências, e isso se chama cognição. eh, Cada um tem seu processo de aprendizado e aquilo que é melhor para você. Enfim, esses são basicamente temas que eu falei no último vídeo, só que eu acho que no último vídeo eu falei daquela forma mais poética, então mais baixa. Eu acho que aqui tem uma fluidez maior, um dinamismo. Só que evidentemente não tem a edição. Foi engraçado, né, porque eu botei todas aquelas imagens, aquelas cenas de Serial Experiments Lain, que é um anime que eu adoro, eu amo Lain. Ser e porque Lain, ele é um anime que você pode falar por horas e horas e horas. Porque ele chegou naquela em 98, se eu não me engano, quando a internet estava vindo à tona, era o fim do século, e o criador, o Chiaki Konaka, ele tinha várias, ideias interessantes filosóficas sobre ocultismo. Eu acho que tem bastante Baudrillard no anime, as ideias de, eh, porra, cara, da imagem digital, no caso. A imagem digital, ela substitui a imagem real, e daí tu meio que vai criando um simulacro, uma simulação da mesma. Perdão por eu estar fazendo, hã, citando aleatoriamente autores sem contextualizar muito, porque talvez isso seja chato, talvez isso seja difícil de entender, mas é sempre eu acho, para mim, eu acho sempre interessante, porque daí depois tu pesquisa sobre eles e tu não necessariamente precisa gostar destes. Eu não sei mais ou menos qual a bagagem filosófica das pessoas que assistem ao canal, mas, porque o Baudrillard ele ele é mais moderno, né, então ou para alguns isso pode ser uma problemática sempre, porque é diferenças de tradições, etcétera. Mas é sempre interessante tu, pelo menos, ter conhecimento sobre determinadas perspectivas, para sempre ir formando suas percepções de mundo. É isso que o conhecimento traz, o conhecimento traz experiência, e a experiência traz pensamento. Isso de isso é algo essencial para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento como ser humano. Mas enfim, Lane, né, tem bastante isso do choque entre as 2 imagens. A imagem digital, ela se transfigurando na imagem real, é como se o virtual invadisse a realidade por si só. Só isso já é bastante interessante na questão do audiovisual, porque novamente a questão da imagem tá à tona. E um anime ou um filme, ele precisa da imagem, ele precisa do vídeo, do movimento para existir. E daí, nesse sentido, o Len consegue brincar bastante com essa imagem visual dele. E
e por isso é até um anime mais lento, contemplativo e denso até. Tem bastante gente que pode achar chato. E, é, acontece. Hã, o outro anime que eu coloquei na edição foi Tecnolize, que é do mesmo autor de Len, e esse eu acho até melhor do que tem, porque ele fala sobre essas questões que ele traz em Len, só que de uma forma muito mais intensa. E isso até afasta bastante pessoas, porque é ele colocando todos os temas que ele já desenvolveu em Len, só que ao limite. E, porra, isso evidentemente Deixa faz com que essa obra seja muito mais difícil, eu diria. E tem gente que não gosta muito de animes difíceis, animes que, porra, não tem uma narrativa tão estrutural, tão reta. Alguns até veem isso como um ponto negativo. Não, não é um ponto negativo, obviamente, é só uma forma diferente de contar histórias. Mas você, claro, pode ter seu gosto. E isso é natural, porque é assim também que nasce o senso crítico. O senso crítico ele nasce, obviamente, de uma subjetividade. Nem tudo. Tem as questões da objetividade, é claro, mas nem tudo é só mero fato. Tem uma visão, uma perspectiva sua ali também. E isso é muito legal, porque daí tu pode se permitir ter suas opiniões próprias, teu jeito único de pensar. Então, imagina se todo mundo só seguisse a mesma cartela de opinião, seria um saco, né? Seria terrível. Agora, eh, e às vezes é assim, às vezes todo mundo só tem os mesmos pensamentos, só tem as mesmas ideias, só faz, e quando não tem, faz suas mini bolhas que reafirmam essas opiniões e se torna assim a opinião dominante daquele grupo. E, e isso em um sentido é até normal, só que tem seus limites. Claro, né? Você, você tem que se retrair por vezes um pouco disso para tu conseguir ter sua própria maneira de ver as coisas, sua própria perspectiva, a sua visão. E isso esse pensamento profundo, tu vai conseguir muito essas coisas lendo, ou mesmo não lendo, talvez consumindo algo, mesmo um anime, por exemplo, tu pode tirar algo daquilo. Com o contato com o mundo, basicamente, tu vai conseguir ter esse pensamento, tu vai conseguir estruturar ele melhor. Porque o mundo traz experiência, o mundo é experiência. Você, logo quando você nasce, você já está experienciando isso. Não tem como nenhum dos não ser uma não experiência, por exemplo. E então, isso é uma perspectiva intrigante também, porque mostra que tudo que você faz tem uma causa, uma consequência. Uma e que tudo que você consome, evidentemente, pode ser reaproveitado de alguma maneira, porque nada é só um vácuo, entende? Eh, tudo é experiência e toda experiência pode ser interpretada para tu conseguir encontrar alguma utilidade naquilo. Às vezes não é sobre o objeto, sobre aquilo que você desfruta ser útil ou não. É sobre também você conseguir achar utilidade naquilo. E isso é um pensamento que vai te fazer ver, achar ideia nas coisas, o potencial em tudo. E assim você realmente vai conseguir expandir melhor, articular a sua percepção, o seu modo de viver. E isso é lindo, sabe? Isso é a vida, cara. Porra.
Tipo, é, é você se tornando cada vez mais próximo de um humano completo, um humano mais ideal, a sua visão ideal, o que você quer ser, entende? Seu Superman, você se tornando esse Superman ideal para você, seu Superman particular. E quando você se torna cada vez mais próximo dessa autoimagem que você quer construir, mais completo você vai se tornando e mais feliz você vai ficando. E o que é a vida senão a busca incansável pela felicidade? Porque se você parar para pensar, tudo que a gente faz é buscando a felicidade. Às vezes a gente usa drogas para encontrar a felicidade, às vezes a gente se relaciona com alguém para encontrar a felicidade. Às vezes a gente só assiste um vídeo, um entretenimento barato para achar felicidade. E às vezes a gente está simplesmente com uma dúvida existencial fodida e a gente tenta, sei lá, encontrar respostas lendo um livro ou alguma filosofia, ou até indo em uma religião. E isso também é uma forma da gente encontrar felicidade, porque a gente está tentando acabar com essa dúvida para que assim essa resposta nos gere dopamina, nos gere essa alegria e que a gente se torne feliz. E isso é essencial, imprescindível, crucial. Imprescindível, caso você não conheça a palavra, significa essencial. Enfim, e, enfim, é isso. São algumas das coisas, algumas das camadas da vida. É. Cara, 17 minutos, fucking minutos. Como você pode ver, eu falei por diversos assuntos e eu acho que eu não sei se eu conectei bem, porque uma hora eu estava falando de Lane, outra hora eu estava falando sobre a busca da felicidade, quase como se esse podcast, por ser, eu não vou falar isso, mas eu ia falar que é quase como se esse podcast, por si próprio, fosse uma metáfora sobre a busca, mas talvez isso fosse uma comparação meio esdrúxula. Enfim, é, é basicamente isso, eu acho. Eu espero que você tenha encontrado algo aproveitável nessa grande, nesse grande emaranhado de informação que eu vos trouxe. No link abaixo terá no comentário fixado do link abaixo terá todas as redes sociais que eu estou presente. Também terá o link do meu servidor do Discord. Caso você queira entrar, somos bem receptivos. E é isso, basicamente. Próxima quarta, lançarei mais um vídeo individual, bem agitado. E é isso por hoje. É, eu às vezes também falo de cinema, falo de música, e eu por outras só faço alguma reflexão, alguma filosofia barata. Então, se você gostar da ideia, você pode se inscrever. Seja muito bem-vindo. E até logo. E fui.